Se apresente para quem ainda não conhece Ok. quem é a Zina. Bom, a Zina é psicóloga, tenho 62 anos, com muito orgulho, né? Então, sou mais 60. Agora a gente vai assumir essa hashtag agora, que foi lançada aí no Fórum da Longevidade 2020. Daqui para frente a gente deve adotar essa hashtag, né? Quando eu comecei a atuar com a questão da terceira idade, eu ainda não era idosa, né? Agora eu sou considerada para efeitos do nosso país, né, como pessoa da terceira idade. O Acolher, ele nasceu há 15 anos, né, assim que eu me formei na área da psicologia. Então eu já começo assim com uma história um pouco diferente, porque eu fiz a faculdade um pouco tarde para aquela época, né? Então lá atrás, no ano de 2000, eu tinha 40 anos quando eu iniciei a faculdade. E era ainda um estigma, né? Ainda as pessoas não achavam, não vou falar, lógico, a gente não pode generalizar, mas não era muito comum, né, que as pessoas ainda pensassem em construir carreira aos 40 anos, porque a nossa expectativa de vida era inferior à que é hoje. Então, decorrido aí 20 anos, nós temos já uma outra visão, uma outra perspectiva de futuro, quando a gente sabe que a gente está vivendo mais. Então, eu já começo falando um pouquinho dessa diferença. Mas eu fiz a psicologia, então, iniciei aos 40, me formei aos 45, e por propósito de Deus, e hoje eu entendo isso, né? Eu perdi o meu emprego naquele momento, eu estava trabalhando numa empresa como gerente comercial, e essa empresa finalizou as atividades exatamente no mesmo mês em que eu terminei a faculdade. E aí eu tinha uma escolha para fazer, né? Quando eu fui fazer a faculdade, foi pensando no futuro, e aqui eu já vou começar a dar as minhas dicas, né? Uma das minhas bandeiras é a empregabilidade. E a empregabilidade, eu acho que eu comecei eu me preparando para melhorar a minha empregabilidade aos 40 anos. Eu já tinha sido gerente industrial, gerente comercial, gerente de suprimentos, eu já tinha feito muita coisa na área industrial, tinha uma carreira relativamente sólida para a minha idade, com muitas referências, inclusive interessantes, mas eu tive um pensamento: será que quando eu ficar mais velha eu vou ter acesso ao emprego? Já tinha um burburinho de que quando você ficava mais velho não tinha emprego. E aí eu procurei uma carreira que me desse autonomia, né? Que eu pudesse trabalhar de maneira autônoma, né? E mesmo que não existisse emprego, eu pudesse gerar trabalho, ok? Então eu falo muito a respeito dessa distinção do emprego e trabalho, e aí, quando eu falo isso, eu também falo do empreendedorismo, tá, Danilo? E aí, assim, como aconteceu isso, né, de eu ficar sem esse emprego, que era a minha garantia, eu acabei me jogando na carreira nova, né? Falei, bom, eu tenho duas escolhas: ou eu vou iniciar uma nova carreira mesmo, com um canudo novo na mão, né, sem nenhuma experiência anterior, ou eu vou voltar a tentar, né, no mercado de trabalho, continuar, né, nesse mercado até que ele não me receba mais. E aí eu falei, não, acho que é melhor fazer agora, que eu ainda estou cheia de vigor, né, tem um monte de... estava muito motivada com os estudos, né, com aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, e eu recebi logo no primeiro ano da minha faculdade uma, uma inspiração, né? Eu acho até que foi uma profecia de uma psicóloga que foi minha mestre e hoje já não está entre nós, mas ela no primeiro projeto que eu escrevi, né? Foi primeiro ano de faculdade, escreve um projeto. E eu escrevi um projeto social, né, pensando em capacitar empregadas domésticas, né? E aí, quando ela leu o projeto, ela
assim, porque isso era uma coisa que eu sempre pensava, que as empregadas domésticas tinham alguns comportamentos no trabalho que não favoreciam, né, a permanência, né, delas, a questão da empregabilidade realmente, né, mesmo as que escolhiam ser diarista tinham dificuldades. Aí ela lançou essa profecia para mim, né? Eu falo que é profecia mesmo, porque aí eu comprei um pouco essa ideia do empreendedorismo social e abri um espaço ainda que eu batizei de acolher na época, ele não foi inicialmente, eu não sabia direito o que eu ia fazer, porque eu me lancei mesmo, foi aquela coisa de empreendedor, né? Se joga, né? Eu me Uhum. joguei, né? Fiz muitos erros, viu? Quero até deixar muito claro aqui que eu cometi os erros que nenhum empreendedor deve cometer, que eu não fiz planos de negócio, Uhum. né? Eu confiei muito no meu feeling, no meu insight, principalmente na minha vivência em vários departamentos e longo tempo de gestora, né? Mas gestora da indústria e intraempreendedora, não empreendedora. Então, Uhum. essa diferença é uma diferença que as pessoas têm que conhecer. Tem gente que é muito bom para fazer o negócio do outro dar certo. Mas quando ele vai fazer o próprio negócio, ele se enrola. E eu posso dizer que eu passei por essa situação, né? Então eu abri um negócio, confiei muito nele. Eu queria que fosse um negócio já social. Naquela época ninguém falava de negócio social. E aí eu falei, não, então eu vou montar uma ONG. Aí eu falei com o Sebrae e eu já tinha feito toda a parte física, né? Já tinha mobiliado, já tinha investido muita coisa, alugado um espaço, que inicialmente eu coloquei só uma sala de treinamento e uma copa e dois sanitários. E a ideia era eu fazer trabalho em grupo, de terapia em grupo, né? Terapia em grupo para grupos específicos de gestante, de idoso, de jovem, o que tivesse que acontecer, e treinamento organizacional, porque isso eu entendia muito, né? Então eu comecei com esse formatinho aí. E só que logo de cara eu já montei um workshop gratuito para coletar mantimentos, né, e para distribuir para as ONGs, e aí ali eu fui sentindo um gosto, né, aquela coisa pelo social, porque daí eu arrecadava alimento, aí eu distribuía, aí foi acontecendo, né, foi acontecendo e o Senhor foi me inspirando, né, tenho certeza que foi a inspiração de Deus que foi me dando um passo depois do outro, né, eu tenho certeza que se naquele momento eu olhasse para hoje, né, se eu tivesse noção de tudo que eu ia fazer, eu teria me sentido completamente incapaz, né? Mas Deus é tão misericordioso que ele só mostra o tantinho que você dá conta de olhar, né? Então eu fui olhando, Uhum. andando um pouquinho de cada vez, né? Para a gente não se perder. Se você Que quiser me delícia. interromper, Que você delícia de pode, história, Zina. você Eu vou pode só ler aqui o que a interromper. galera tá mandando, tá? Ó. Isso. E aliás, eu quero concordar com todos aqui. E eu vou interromper pouco porque eu tô aqui aprendendo, absorvendo e anotando um monte de coisa. Eu aprendo muito aqui com esses bate-papos. O projeto em si, eu sempre bato na tecla e falo para as pessoas o quanto é edificante essa troca de experiência, né? O quanto é maravilhoso ouvir e aprender com o outro. Isso aqui é um Sim. aprendizado que não se paga, sabe? Ó, a Ana Paula disse aqui, ó, que inspiração. E o Sidney do Guarulhos Mais disse muito bom esses insights. Seja muito bem-vinda, Cris Casalinda. Guarulhos Mais ainda complementou. Se não erra, não cresce, não aprende. Tudo no Recreio disse empreendedorismo sênior. Vamos lutar sempre. Começa certinho, mas às vezes não anda se for assim. Perfeito, você citou vários pontos aqui, Zina, do seu início, da sua história. Cada ponto aqui já daria uma live, hein? Já fica o convite E pra gente eu não voltar para sei, eu não para se sei. aprofundar.
Eu queria voltar lá no começo que você citou sobre a empregabilidade e o trabalho. É uma realidade que a empregabilidade vai caindo conforme a pessoa vai ficando mais velha. Isso é real, isso acontece mesmo, Zina. Infelizmente, sim, porque aquilo que alguém falou aí do empreendedorismo sênior, né? Eu acho que as empresas ainda aproveitam muito pouco a experiência e a trajetória das pessoas mais velhas. Isso é uma cultura que eu acho que vai perder força nos próximos anos, né? Eu sou muito visionária, tá? Como eu trabalhei na indústria, a indústria ela sempre olha muito à frente. O comércio olha o que está acontecendo no hoje, ele acompanha muito hoje. Mas a indústria, ela por ela ser muito lenta, né? A indústria é lenta para se movimentar. E porque ela é lenta, ela tem que se planejar com muita antecedência. E aí, como eu fui criada na indústria, né, na gestão da indústria, eu aprendi essa coisa de olhar muito, muito à frente. Então, eu vejo que as indústrias elas vão retroceder, né, a ponto de voltar, né, a valorizar as pessoas mais velhas. Mas eu não nego que houve uma necessidade no mercado, uma necessidade relacionada justamente ao uso da tecnologia, né? O que Uhum. acontece com muitas pessoas mais velhas? Uma resistência a utilizar a tecnologia no trabalho, né? E eu acho que eu fui muito feliz na minha escolha, porque quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava em uma multinacional, já uma empresa bastante grande, e já tinha um computador, não era um microcomputador, nem um notebook, era um computador, né? E eu Uhum. era, assim, apaixonada pela precisão, né, a qualidade dos dados, a rapidez da informação. Então, eu adaptei-me com muita facilidade, o que não aconteceu com muitos da minha época. Então, o que acontece? Você acha pessoas sêniores com muita sabedoria, muita experiência, principalmente nas relações humanas, mas elas não acham muita oportunidade de trabalho nas empresas, que ainda valorizam mais o jovem por conta dessa adaptação tecnológica. Isso é a minha visão, né? Bem macro, tá? Vamos Uhum. entrar aí, bem generalistas, vamos dizer assim. Então eu acredito que nós, como sociedade, como empreendedores, como empresas, devemos fazer essa autoanálise, né? E nos voltar, como você citou aqui, para a experiência dos sêniors, mesmo que tem essa defasagem tecnológica, né? Ó, o Humberto está até complementando aqui, ó, a experiência e o conhecimento da terceira idade podem ser estratégicos para um negócio. Perfeito. E hoje, o Tudo no Recreio disse que hoje a terceira idade tem tido cada vez mais acesso às tecnologias. E os idosos de amanhã ainda mais. Como é que tá? Como é que você sente aí essa relação da terceira idade? É a terceira idade mesmo que fala, Zina, ou agora a gente vai usar o mais 60? Ah, então, são mais 60 é o que a Mais gente 60. está. Mas assim, melhor idade, velho, sabe, por que não velho? Sabe, assim, isso é cada um, né? Idoso, tem gente, pessoa idosa, né? Tem várias correntes aí que defendem um ou outro chamamento, mas eu prefiro ser chamada pelo meu nome, tá? Perfeito. Entendeu? Eu prefiro ser chamada pelo meu nome. Então, é assim, eu acho que as pessoas, independente da idade que elas tenham, né, a gente vê muito tipo de velhice. Né? E quando a gente pensa em velhice, né, se você pensar numa pessoa de 60 anos a 30 anos atrás, era um velhinho, velhinho. Entendeu? Hoje nós estamos aqui, né? A turma dos 60, todo mundo ativo aqui. Muita gente de 70, muito ativo. Né? E tem muita gente. Ontem nós tivemos a visita no fórum de um idoso de 80 e acho que é 84 anos, que já foi radialista, etc. Você viu o show. Então, assim, nós temos velhices de todos os tipos, e isso vai depender daquilo que é o tema da minha conversa aqui, que é o envelhecimento ativo, né? O que vai dizer que tipo de velhice nós vamos ter
é como você está envelhecendo. E aí eu tenho por isso que eu falei para todo mundo ficar por aqui, que interessa a todos, né? Sabe quando a gente começa a envelhecer, Danilo? Boa pergunta. Eu já tô com minhas barbinhas brancas aqui, acho que já tô. Eu tenho, a gente na área da gerontologia, etc., a gente começa a dizer assim, a gente começa a envelhecer quando nasce. Então, Verdade. envelhecer ativamente significa viver de forma ativa, né? Desde sempre. Agora, mas eu fiquei velho e não fui ativo. Não faz mal, sempre dá tempo de começar. Então, essa é a minha maior mensagem hoje, tá? Envelhecer ativo, assim, não importa quantos anos você tem hoje, se Deus quiser, né? Você se tornará um velho. E aí Uhum. é importante que você se torne um velho saudável, né? Um velho Perfeito, Zinão. ativo. Ó, a Ana Vamos Paula lá. está dizendo aqui, ó, ela acha que o Estado deveria dar um incentivo às empresas para contratar pessoas mais velhas, ainda mais porque a idade mínima para se aposentar só aumenta a cada governo. Ana, é assim, olha, eu vou contar uma particularidade para vocês, né? Eu nunca me envolvi com política, nunca. Até eu começar a atuar na área do idoso. Eu acabei cortando a história do acolher no meio, né? Mas tudo bem, em algum A momento a gente gente volta, a volta gente lá. volta. A gente volta. Né? Para contar quando eu comecei a trabalhar com idoso, né? Porque fazem só 4 anos. Eu trabalho há 15 anos na área social com o acolher, mas na área do envelhecimento tem 4 anos, tá? E assim, com esse início de trabalho, né, eu comecei por um motivo muito pessoal. A minha mãe tem Alzheimer há 11 anos, a gente tem um diagnóstico, há 10 anos eu cuido dela. Né, o primeiro ano foi o diagnóstico em si, e há 10 anos a gente acompanha todo esse processo. O Alzheimer, para quem não sabe, é um processo, né, uma doença degenerativa mental, né, que vai deixando a pessoa incapacitada, principalmente em termos de autonomia, né, vai perdendo a capacidade de tomar decisões por si só, que é o maior fantasma do envelhecimento hoje em dia. Né? A Organização Mundial de Saúde tem feito um esforço justamente para incentivar que haja um envelhecimento ativo para que no futuro nós tenhamos menos pessoas dementes. Mas hoje, em função dos hábitos de vida, nós temos um quadro e uma perspectiva muito ruim a respeito disso, que eu nem quero contar para não assustar ninguém, tá? Mas essas estatísticas são muito ruins. Eu só quero fazer um alerta, né? Que a gente tem, sim, que ter um envelhecimento ativo para que essa sombra seja menor, né? Mas ela existe. Então, assim, voltando aqui na questão que a Ana colocou, né? Quando eu comecei a lidar com a questão do idoso aqui no acolher, foi para fazer um curso, né? Montando um curso de cuidador de idoso, que me ajudasse a cuidar da minha mãe, né? Então, assim, o que me inspirou foi a dificuldade pessoal que eu tive em achar pessoas que pudessem cuidar da minha mãe da forma que eu queria, mesmo com toda a capacidade que eu tinha de ensinar, né, fazer a gestão, porque eu sempre fui uma pessoa que desenvolveu pessoas. Eu percebia que era muito difícil você achar um perfil adequado para o cuidador. E aí eu resolvi montar um curso, e como eu também tinha aprendido a cuidar na prática, né? Foi isso que aconteceu comigo. Eu resolvi convocar uma equipe multidisciplinar, né, de todos os conhecimentos que estavam relacionados ao envelhecimento. Né? Tudo aquilo que eu usava de médico, sabe? O Uhum. que eu usava de médico para cuidar, né? E aí eu fui entendendo que essas pessoas poderiam ajudar a formar cuidadores melhores, tá? E foi assim que eu comecei esse trabalho. E aí,
voltando aqui na questão das políticas, né? E eu vou falar de política pública. Eu acabei me envolvendo com a política pública, porque eu fui atrás de um. Eu não achava, eu tinha conseguido quase todos os profissionais, mas no meu. Na área da educação, eu não tinha conseguido nenhum assistente social, e eu queria um assistente social que já tivesse experiência com velhos, Uhum. né, com pessoas idosas. E aí eu acabei caindo no Conselho Municipal do Idoso, né? Alguém me falou, olha, lá tem um monte de assistente social e todo mundo trata disso, ela só trata disso. Aí eu fui visitar o Conselho Municipal, fiz um convite lá, fui muito bem recebida. Uma pessoa aderiu ao meu projeto do cuidador, né, a Regislaine, que hoje ela é responsável pelo CERESE, que é o Centro de Referência de Saúde do Idoso de Guarulhos, aqui do centro. Mas aí eu me encantei com. Eu falei, acho que eu devia vir mais vezes nesse conselho, porque eu achei umas conversas lá que que começaram a mexer comigo, sabe aqueles comichão, né? Igual Uhum. essa que a Ana fez agora. E aí, depois do conselho, eu acabei me envolvendo também com o Fórum Popular dos Direitos da Pessoa Idosa, que é um movimento um pouco diferente. O conselho tem uma estrutura mais fechada, né, debaixo de uma lei, certo? Com cadeiras específicas, e o fórum é uma coisa mais aberta, né? Quem quiser participa, quem quiser entra. E aí eu gostei muito e eu comecei a frequentar os dois, né? O conselho e o fórum. E Uhum. aprendi muita coisa. E continuo aprendendo. E aí, né, o que aconteceu em termos de políticas públicas? Eu acabei me envolvendo. Nesse meio tempo, dos últimos 4 anos, Guarulhos instalou uma secretaria, que no começo se chamou Secretaria de Assuntos Difusos, depois ela foi renomeada para Secretaria de Direitos Humanos, e aí ela fez uma pasta específica, uma subsecretaria de política para o idoso. Aí eu me fartei, né? Então, assim, a gente se alinhou, juntou com essas pessoas, e essa questão que a Ana está falando é uma questão que não me sai da cabeça. Eu acho, assim, a opinião minha, né, que a gente, do mesmo jeito que tem a lei de cotas, né, para o Uhum. aprendiz, né, ou para a pessoa deficiente, eu acho que o governo tinha que instituir, sim, ou uma lei de cotas, algum tipo de incentivo. Eu não sei, porque a lei de cotas não é um incentivo, é uma obrigação, mas ela tem um papel social muito importante, tanto para as pessoas idosas, para as pessoas deficientes, quanto para os menores, né, para os menores e jovens aprendizes, e eu acho que alguma coisa similar a isso tinha que ser pensado, né, pelo governo, para que a gente conseguisse, sim, outros direitos para as pessoas, outras oportunidades. Hoje o que nós temos é algumas empresas que por si só valorizam, ou porque são dirigidas por pessoas mais velhas e aí entendem, Uhum. né, esse capital, né, esse capital humano tão importante, porque, ok, talvez a pessoa mais velha não tenha a mesma vitalidade física. Isso não tem mesmo. É uma questão que nós temos que entender, que nós perdemos algumas coisas no decorrer da vida e ganhamos outras. São substituições, né? Então, nós não temos a mesma vitalidade, mas a mentoria de uma pessoa, né, com mais de 60 anos, né, ela pode ser muito importante. E aí, Ana, só respondendo, porque eu sou a dona dos projetos, tá, gente? Porque cada coisa dessa, cada provocação dessa, quando eu vou ver, eu já criei um projeto. Né? Legal. Então, eu tenho um projeto chamado Gera Saúde 50 a mais. Né? Gera Saúde, ele tem uma proposta justamente de que a gente comece a fazer alguma coisa, né, mais ativa, a gente comece a pensar no envelhecimento ativo antes dos 60. Embora, como eu te disse, a gente tem que começar muito, muito antes. Né? Mas isso Uhum. vai depender ainda da nossa educação. Né? Existe no artigo 22 do Estatuto do Idoso
uma determinação que se comece a falar do envelhecimento já nos primeiros anos escolares, né? Então, tem que fazer parte, né, da agenda escolar, para que nós, né, tenhamos aí uma sociedade mais consciente do que é o envelhecer e mais preparada para esse momento. Uhum. Eu posso Ainda, dizer ainda é que um tabu, né, Zina? Ainda é um tabu é falar sobre envelhecimento. muito, muito. Quer ler mais alguma coisa aí? Sim, ó, Zina, eu tô apaixonado aqui, já Eu tô, tô vendo aqui que você só. Eu acho que eu falei assim, nossa, ele vai me dar uma sabatina no final. tô apaixonado aqui já. Eu tô pensando que a gente precisa fazer um bate-papo desse uma vez ao mês. É, muito Amém. legal tudo isso que você trouxe, ó. Complementando ali, o Eliseu J. Ramos disse que o equilíbrio emocional será necessário para o sucesso de uma empresa. Eu achei legal tudo que você citou aqui sobre as políticas públicas, de você ir visitar, acabar se envolvendo. Isso é muito importante, até porque a gente fala muito com o empreendedor. E o empreendedor muitas vezes ele tem aversão quando a gente fala de política. Né? Acha que não tem que se envolver, acha que é ele por si só. E ouvindo você falar, é muito importante sim que o empreendedor ele saiba o que está acontecendo, saiba as decisões que estão sendo tomadas, saiba os movimentos políticos, não necessariamente partidários, mas os Sim. movimentos políticos que estão Não, eu não estou acontecendo. falando de partidário, não. Eu estou falando de política pública. Inclusive, eu fiz aí, eu terminei o ano passado uma pós em empreendedorismo social e negócios de impacto social. Aí eu vou falar algumas coisinhas aí a meu respeito. Vou falando, tá, Dani? Se você for me dando Pode mandar espaço, eu vou bala. falando. Eu Você já vi que você manda. me deu muito tempo, né? Você falou que a gente vai ficar junto até às 17, é isso mesmo? Isso mesmo. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente, mas a gente volta. A gente não Tá. desiste, não. Olha, porque eu falo, viu? Deixou, né? Eu sou boa De- de conversa. Deixa eu só ler aqui, Zina, só pra gente não perder Tá. o que o pessoal tá mandando. Ó, tema muito interessante, eu sempre penso de que forma estou envelhecendo. Procuro ser ativo e estar sempre me atualizando. Muito bom envelhecer com dignidade, tendo a sua vivência valorizada pela sociedade. Obrigado, Humberto. Ó, nossa amiga Cris, grande amiga nossa. Mais de 60 anos, refletir e seguir em frente no que você pode executar, pois a nossa vida tem um valor imenso. Você tem muito. Ih, perdi, voltei. Você tem muito mais valor de vida do que a tecnologia. Eu amo minha vida. Perfeito. Ó, aproveitando, tem um filme na Netflix chamado O Estagiário. Depois, se você quiser comentar, Zina, Perfeito. se é legal ou não, Perfeito. É muito, muito legal. pode retomar. Pode retomar. Ok. Então, essas questões, né, elas têm me motivado muito, né? Você estava falando a respeito do envolvimento político, né, na vida do empreendedor. A verdade é que decisões políticas, elas afetam diretamente a vida do empreendedor, embora nós, muitas vezes, fechados nos nossos negócios, nos nossos projetos, a gente acha que não tem tempo de vivenciar, né, essas coisas. Como eu posso dizer que essa questão do idoso é um chamado, tá? Eu não vou entrar nessa questão, mas é um chamado muito pessoal da parte de Deus que eu aceitei. Né? Aquela coisa, eis-me aqui, Senhor, e eu estou aqui. E porque Uhum. eu entendi esse chamado, eu tenho também prestado muita atenção em todos os lugares que Deus me mostra, né? Todas as pessoas, todos os lugares, todos os movimentos que eu vejo acontecer. Porque eu entendo que eu tenho um chamado de liderança, né? Eu sempre fui uma pessoa líder desde os 16 anos de idade, então eu tenho um chamado de liderança mesmo. E aí eu vejo que as pessoas com mais de 60 anos, elas já perderam, eu não vou dizer o interesse, mas talvez a esperança de que muita coisa mude para ela. Né? Uhum. Então, assim, o que, que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado para deixar um legado, né? Para que meus filhos possam envelhecer melhor do que eu vou envelhecer. Né? Para que a minha mãe ainda tenha dignidade até o final da vida, que, sinceramente, né, ela está com 87, maravilhosa, com 11 anos de Alzheimer. E aí tem os meus segredinhos, tá? Então, o que que é os meus segredinhos, né? O meu maior segredo é o amor.
tá? Então eu cuido da minha mãe com muito amor, com muito respeito, né? Eu assumi esse cuidado com, é, nem sei o que eu vou dizer, com gratidão, né? Com reconhecimento a tudo que ela também fez por mim, né? Por achar que isso era muito natural. E aí no meio do caminho eu fui muito surpreendida por Deus, né? Porque eu acabei recebendo uma promessa que está nas Escrituras, né? Aquele famoso, né? Aquele famoso mandamento honrar pai e mãe é o único mandamento que tem uma promessa, né? Que é para que tudo te vá bem e que se prolonguem os seus dias na terra. Então, assim, eu consegui descobrir, né, que eu estava fazendo isso, né, que cuidando da minha mãe eu estava honrando e que Deus estava vendo, né? Foi uma coisa que de repente eu descobri que Deus estava vendo, né? Eu comecei a sentir o cuidado de Deus sobre a minha vida também. Então foi uma coisa muito, né, automática, aconteceu junto. E aí eu tenho tentado fazer isso, né? Me envolver, o que, que é esse envolvimento que eu estou falando? São as falhas, né? Que na medida que você se envolve, você começa a fazer reflexões como essa que a Ana fez, né? Do que poderia ter para ser melhor do que é. Então, Uhum. essa discussão, hoje ainda, o meu querido Valdir Carleto, né, me fez uma pergunta, né, a respeito das políticas públicas para as pessoas idosas. E eu, infelizmente, tenho que dizer que ela ainda é muito, muito superficial. Ela é imediatista, né? O que, que ela está tratando hoje? Ela está tratando muito de como está o nosso quadro agora, o que, que a gente pode fazer. Como eu tenho essa visão muito futurista, eu vejo que a gente tem muito para fazer para o futuro, né? Para que as pessoas no futuro, vocês, quantos anos você tem, Danilo? Eu tô com 33. Tá, então, para que você possa ter um bom envelhecimento, né, para que você chegue à minha idade com uma qualidade de vida muito superior à minha, é preciso que algumas coisas comecem a ser feitas desde já. Entre elas, o próprio conhecimento desse processo. Existe uma Uhum. negação, e agora eu vou falar como psicóloga, né? Existe uma negação de todo o ser humano em dois aspectos. Um é na enfermidade e outro é na morte. Ninguém quer pensar sobre ficar enfermo e ser Uhum. cuidado por alguém ou ter a necessidade de outra pessoa. Né? Quando somos jovens, a gente quer chegar aos 21, né, para logo ter autonomia, independência. E é verdade, a gente conquista essas duas coisas e a gente não quer pensar que a gente pode perder essas duas coisas no final da vida. A gente pode perder exatamente aquilo que a gente conquistou no princípio desse período tão, né, maravilhoso que é a vida adulta. Né? A vida adulta ela está passando hoje por um período de muito mais longo e hoje eu posso dizer que talvez muitos vão viver mais tempo na idade madura do que viveram ali em outras fases da vida. Né? Porque se Deus quiser, nós estamos passando as marcas do 100, tem muitos centenários já. Né? Então, quer dizer, se você é terceira idade a partir dos 60, você pode viver 40, 50 anos. Né? Nessa terceira idade, o que, que você vai fazer? Né? O que, que você vai fazer com esse tempo? Se não existir política pública para te incluir, e aí eu respondo a pergunta da Ana. Né? As políticas públicas têm que pensar na inclusão daqueles que hoje são jovens, lá para o Uhum. futuro. Né? Vamos Perfeito. cair já? Você quer derrubar para a gente? Não, por enquanto não caiu, não. Acho que vai ver o Instagram expandiu aí o tempo. Se aparecer aqui Será? que Ele vai não deu. cair, É, eu te aviso, tá? Ainda não deu a tá bom. mensagem, não. Ó, pessoal comentando muito aqui.
Pessoal do projeto entrando aqui na nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ler aqui todo mundo, tá? Seja bem-vindo, Emar Condicionado, M. Eduardo Martins, o Fábio Muniz, todo mundo. A Ana tá complementando, muito legalzinho, é muito bom ver você se envolvendo nisso tudo. Eu acredito muito nisso, as pessoas mais velhas têm muito a contribuir, basta darmos espaços. Vamos continuar aqui. Deixa eu achar todo mundo aqui, que tá todo mundo comentando. Ó, a Cris está dizendo que ela acredita não há aposentadoria para os que conduzem uma vida plena. Quanto mais a pessoa envelhece, mais importante se torna a vontade de aprender. Muito legal, Vou Cris. falar disso, ó, pelo menos na segunda fase da nossa conversa, eu preciso falar de envelhecimento ativo, tá? Envelhecimento ativo. Nós precisamos falar disso, porque, né, primeiro que eu acho que é a mensagem principal da nossa live, e aí isso pode gerar muitas perguntas das pessoas também. Ó, o Eliseu tá falando parabéns pela live, Deus continue nos abençoando. A Ana tá Eliseu é complementando. um querido, viu? Eliseu é uma pessoa próxima, né? A gente já fez algum projeto junto, ele também trabalha com psicanálise, é um empreendedor também. Que legal, Zina. Eu acho muito importante a gente construir essas pontes, né? Porque as coisas elas não estão separadas como as pessoas imaginam, né? A gente vai falar Sim, sobre projeto social focado no 60 mais. A gente vai falar sobre empreendedorismo. A gente vai falar sobre projeto cultural. Eu acredito que tudo isso se encontra em algum lugar e é muito importante que a gente faça essas trocas, porque muitas vezes, Zina, infelizmente, está cada um no seu quadradinho. Tá, a galera do empreendedorismo falando verdade. com o empreendedorismo. O pessoal que 60 mais ali no seu grupo também. A gente precisa Não deixe criar eu essas esquecer, pontes. se você deixar, né, alguém aí que esteja nos acompanhando, lembra de eu falar sobre empreendedorismo social, Empreendedorismo. negócio social, tá? Perfeito. Ó, Empreendedorismo social. Pode falar. A Ana tá dizendo que a autoestima também tem gente que se acha mais velha e acha que não é capaz de fazer as coisas, e muitas vezes esse preconceito nem vem da própria pessoa, e sim da sociedade, que Às não vezes até da enxerga. própria família, viu? Excesso de zelo familiar, entendeu? Tem algumas questões aí que colaboram para isso, infelizmente. Ó, as políticas públicas se as políticas públicas forem muito mais acessíveis aos 60 a mais, como podemos ampliar essas políticas para não ser apenas políticas de preferência em serviços públicos ou meia entrada em evento? Vou reduzir aqui o que o Sidney perguntou. Acredito que ele está perguntando como que a gente pode fazer para fomentar, para criar políticas públicas que não sejam só uma política pública de dar preferência aos serviços públicos, como a gente já tem hoje, ou meia entrada em eventos. O que mais a gente pode fazer? A gente já falou um monte de coisa aqui. Você quer complementar mais algumas, Ina? Então, com relação às políticas públicas, realmente tem muita coisa para ser feito. Mas a primeira coisa é que política pública se faz com o público, né? Simples assim, né? Parece que tem um lema na Secretaria de Pessoas com Deficiência, é de nada para nós sem nós. Né? E eu sempre falava esse outro, né? Política pública tem que ser feita com o público, ou seja, se eu quiser saber como eu faço uma melhor política pública, eu vou usar uma linguagem empreendedora, eu tenho que fazer a jornada do usuário. Eu tenho que saber como a pessoa idosa está sendo atendida nos diversos serviços, né? Como ela se percebe nesse atendimento para que a gente possa melhorar. Isso é um ponto. E eu tenho que ver aquilo que ela não vê. Ou seja, aquilo que eu posso fazer, mas que não está no alcance dela porque não existe ainda. Ela pode saber até o que ela gostaria, sabe? Aquela história de produto. Assim, aquele que cria um produto que o consumidor precisa, mas ele ainda não sabe que precisa. Então, a Uhum. política pública do idoso, ela tem que fazer a mesma coisa. O idoso, por falta desse conhecimento de base, ele não aprendeu a envelhecer. Então, ele não sabe o que ele precisa. Mas já existem muitos estudos nesse sentido, até porque isso é um drama mundial, né? Todo o mundo está envelhecendo, né? Não é Uhum. só o Brasil também. E o Brasil é muito grave o envelhecimento do Brasil.
Tá? Eu tive um professor, outros daqueles, primeiro ano de faculdade, né? Que era de sociologia, e ele falava já para gente, olha, se você tiver interesse de se dar bem, procure trabalhar com idoso. Ninguém dava bola. Mas ele trouxe naquele momento, né, justamente o envelhecimento populacional, que é uma mudança demográfica que nós temos tido e que vai provocar um colapso nas políticas públicas lá na frente. O que acontece com o gestor público? Aqui e agora. Está sempre apagando incêndios, sempre pensando ali naquele tempinho de gestão que lhe cabe, né, de 2, de 4 anos, e aí falta essa visão para daqui 20 anos. Né? O que eu estou fazendo hoje, né, a sementinha que eu estou plantando hoje, eu posso não ver nem germinar, mas eu estou colocando ela aqui, eu sei que ela vai se tornar uma árvore que vai dar sombra para as pessoas daqui 30 anos. Legal, Zina. Ok? Perfeito, perfeito pensamento. Ó, a Cris está dizendo que desfrutar uma vida de eternidade, felicidade, verdadeira identidade e pureza. Ela mandou um poema aqui. Se você quiser entrar depois, Cris, para você restar o seu poema no final da nossa live, o espaço está Ai, que aberto aqui para legal. você. Pessoal da Vivaldi, sejam muito bem-vindos. Eu acho muito legal esse seu pensamento, Zina, do até você trouxe aí a sua visão de indústria, pensar mais à frente, pensar lá, não pensar no agora, a gente tem coisas de agora, né? A gente precisa resolver as coisinhas do agora, mas também pensar lá na frente, pensar nas outras gerações, como é que elas vão chegar lá, trazer uma maior qualidade de vida, né? Trazer um envelhecimento mais ativo até para essas novas gerações. Muito legal, Zina. Vamos falar do envelhecimento ativo, antes que a gente esqueça. É... Bom, é quase uma receitinha de bolo, tá? É assim, as pessoas falam, né? Quando eu fiz já algumas experiências nesse sentido, de perguntar o que que é um envelhecimento ativo para você. Vamos fazer agora? Tem pouca gente, né? Tem 8 Né? pessoas nos assistindo, mas vamos fazer. O que é o envelhecimento ativo para você? Né? Quando você ouve esse termo, né, envelhecimento ativo, o que na verdade te remete? Enquanto isso, eu também vou tomar uma aguinha aqui, viu? Toma água. Eu vou dar a minha resposta aqui. Acredito que vai conversar com que a Tá. galera. Mandem aí, pessoal, ó, o Vivaldi, a Cris, Ana, o Humberto tá aí Cícero, que é por ainda? aí. Humberto tá aí Sidney, ainda? Humberto deve estar por aqui também. Eu acredito que quando a gente fala em envelhecimento ativo, como eu, muita gente deve linkar a um envelhecimento ativo físico. A gente fala em manter atividades físicas, em manter manter-se fisicamente ativo. Acredito que é isso que vem à cabeça. O Humberto Tá. mandou ali algo bem filosófico, né? Envelhecer sem envelhecer. Já Olha, deve estar por eu estou aí. tentando aqui lembrar uma frase que eu achei muito legal. Que eu vi, quem falou, acho que foi o Abílio Diniz. Acho que ele falou uma frase assim, para ser, não, como é que é? Para Ó, ser vai lembrando aí, velho, ó. A para ser Vivaldi mandou que velho, ia envelhecer com qualidade, tá? tá? Para ser velho, você precisa ter idade. Mas para ser jovem, qualquer idade serve. Não é muito legal? Eu achei muito legal. Porque, na verdade, né, a idade não determina se você é velho. Né? Porque justamente é esse conceito. Né? Tem mais alguma contribuição aí? Ó, o Sidney mandou que, falando em envelhecimento ativo, para ele, é envelhecer praticando atividades físicas, como eu trouxe aqui. Acho que a maioria das pessoas vão linkar essa ideia da atividade física, né? Isso. Mas É ele por causa incluiu do ali. nome. É por causa do Mas nome. ele incluiu, ó, culturais e mentais. Ok. Então vamos começar por aí. Tá? Vamos começar pela atividade física. Sim, faz parte do envelhecimento ativo a atividade física. Ok? É um pedaço de um dos pilares, né? O envelhecimento ativo ele é baseado, conforme a Organização Mundial de Saúde, esses estudos, em 4 pilares. Antes eram 3 e foi acrescentado mais um nos últimos 5 anos, tá? Então, nós temos 4 pilares para o envelhecimento ativo. E o primeiro deles é a saúde. É a saúde. É onde está
vamos dizer, baseada na atividade física, né? Você tem 33 anos, mas eu tenho quase certeza que se você for a um médico hoje, ele vai perguntar para você: você faz atividade física? Né? Então, embora todos os médicos perguntem e todos os médicos façam indicações a respeito da atividade física, nós somos muito resistentes a fazê-la. É como se fosse um hobby. Eu só vou Uhum. fazer se tornar um hobby, não por necessidade, não porque o meu corpo precisa de atividade física, assim como ele precisa de alimento. E aí, falando, eu até me ouvi, né? Existem uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é tudo que faz o seu corpo se movimentar. Então, se você caminhar daqui para o seu trabalho, você está fazendo uma atividade física. Você anda é uma atividade física. Então, toda vez que você movimenta o seu corpo, você está fazendo uma atividade física. Agora, exercício físico, aí ele tem uma estratégia. Então, a atividade, muitas vezes, você faz até para manter a sua vida normal. Agora, o Uhum. exercício físico, ele tem uma estratégia e, normalmente, ele deve ser é, preparado de acordo com a tua composição, com o teu estilo de vida, né, com a tua constituição física, com o teu estilo de vida, baseado na tua alimentação e tantas outras coisas mais, inclusive a idade. Né? Então, ele não pode ser uma coisa que eu escolho à revelia, não. Ele deve ser uma coisa estudada para você, muito individual. Então, a atividade física ela é sim um dos pilares da saúde e é aquilo que todo médico lembra a gente que a gente precisa fazer. Né? Desde talvez os 30, se você começar a ter qualquer problema de sobrepeso, por exemplo, os médicos já vão falar para você fazer. As mulheres, né, antes dos 40, já começam a ter essa indicação médica também. Então, isso é uma necessidade. Mas eu falei, por exemplo, de alimentação. Né? Então, um dos pilares do envelhecimento ativo é a saúde. Aí, dentro da saúde, a gente tem atividades e exercícios físicos, né? E Uhum. aí a gente tem alimentação. Qual é a melhor alimentação? A gente vê o quê? Que nós mudamos muito a alimentação no decorrer das últimas décadas. Muito, muito, né? Assim, como eu me alimentava aos 15, 10, 15 anos de idade e as crianças se alimentam hoje, não tem nada a ver. Então, nós estamos gerando, inclusive hoje, crianças e jovens com muito mais problemas relacionados a uma alimentação errada por conta do excesso químico, né, das comidas industrializadas, dos transgênicos, certo? Tudo isso pode, né, não vou garantir, mas pode ocasionar lá na frente um problema de saúde que não está sendo visto. Por quê? Porque a gente aos 20, 30, nossa, você come qualquer coisa, come muito, não engorda, não faz mal, é uma maravilha. Depois o corpo vai ficando cansado, né? Seu Uhum. fígado, seus rins, o seu sistema circulatório e tudo vai descansando. E aí você vai envelhecer mais cedo ou mais tarde, fisicamente, de acordo com, primeiro, esses dois pilares, né, da saúde. Aí a gente tem alguma coisa, pode interromper, tá? Eu falo, vou embalando aqui, sem Eu interromper, eu só, tomo só vou olhar água. aqui o que o pessoal mandou. A Cris disse que cada dia da velhice é um tesouro inestimável. Manter Amém, a é isso mesmo. manter a atividade é do interesse, manter boa saúde e manter longevidade. O Sidney disse que envelhecer ouvindo música. Nós vamos falar disso também. Prazer A faz Ana disse, parte. a Ana disse que primeiramente é quebrar com a limitação da mente, que diz não ser possível realizar objetivos na velhice. É um ponto também, né? O Eu Sidney vou mandou a música do falar. Roberto Carlos. Qual que é? Quando eu estou aqui, vivendo esse Esse momento momento lindo. lindo. Amém, é isso aí. Pode continuar, Legal. Zina.
Ok. Então, outra, a questão da alimentação, né, não tem restrição. Nós sabemos o que é bom. É que a gente não faz. Simples Uhum, assim, a gente escolhe não fazer o certo. Né? E existe uhum, uma rebeldia, né, no autocuidado, tanto na questão dos exercícios e da atividade física, é como se a gente se boicotasse, como na alimentação. Né? É uhum. comida gordurosa, é comida industrializada, né, excessos de açúcar, né, dos brancos, do açúcar, da farinha, e uma hora a conta chega, né? Mas vamos lá. Então, envelhecer ativamente, uma alimentação saudável, né? Uma dieta equilibrada para o seu tipo físico, né? Sempre dá para comer o que gosta, mesmo se alimentando de forma saudável. Se você se dedicar um pouco a isso, você vai achar aí algumas alternativas, né? Uhum. Aí vem o sono, que a gente também não liga muito, mas o sono Hum. também é muito importante. Né? Nós precisamos aí, alguns mais, outros menos, mas entre 6 e 8 horas de sono. Né? Isso é muito importante para a gente recarregar, para a gente restaurar o nosso corpo, para ele começar a atividade no outro dia. Não é só atividade mental, é todo o corpo. Né? Então, a necessidade do sono ela é muito grande. E aí, até aqui dando uma dica já para as pessoas que estão acima dos 60, que gostam daquela sonequinha da tarde. A sonequinha da tarde, ela também é prazerosa e pode ser incluída numa dieta saudável, desde que ela não ultrapasse 1 hora. Bom saber. Entendeu? Ela Eu não, adoro a sonequinha da tarde, Zena. se ela não ultrapassar 1 hora, ela não vai interferir lá no seu sono. E aí ela vai te fazer bem. Então, o sono, ele também restaura o teu organismo, etc. Aí tem outra coisa que a gente não dá a mínima, que é a nossa saúde mental. Né? Por que a gente não dá a mínima? Porque a gente também não aprendeu muito, né? Você falou da Marina, né? O método Supera vamos dizer, eu acho que ele é uma alternativa de estudo, né? Para a gente pensar em como manter esse cérebro em atividade, porque ele precisa de exercício. Eu vou falar algumas coisas aqui que não é assim a minha maior expertise, né? Mas é o que eu ouço falar daqueles que entendem mais sobre o funcionamento cerebral. Então, é assim, o nosso cérebro é meio preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Ele aprende e aí ele repete para gastar menos energia. Uhum. Então você pode ver que muita coisa você já faz automaticamente. Ele aprendeu, aí você já começa a fazer no piloto automático. Uma das coisas que é mais comum a gente falar é a respeito do dirigir, né? Quem pensa para dirigir? A gente dirige. Você só pensa Uhum. em dirigir quando você está aprendendo. E assim são todas as coisas. Então, ele passa a ter menos atividade, porque durante a nossa vida a gente aprende muita coisa que a gente necessita para estar vivo. Chega um determinado momento que a gente não tem mais desafios, não entrega para esse cérebro mais desafio para ele continuar trabalhando. Então, Uhum. é muito importante que a gente seja estimulado, que a gente dê desafios para a nossa própria mente, né? Para que a gente continue a ter aí uma boa memória, né? Então, treinar a memória, treinar jogos, né? Se desafiar, né? Pode ser numa competição, pode ser com colegas, não sei, né? Mas faz parte. Então, com isso, eu fecho um pouquinho o ciclo esse primeiro pilar que é a saúde. Agora, tem uma coisa que é importantíssima, que eu acho que foi a coisa que mais me impressionou quando eu conheci a teoria do envelhecimento ativo. A saúde não tem nada a ver com o seu estado físico.
Olha que louco isso. Eu falei tudo isso e agora eu vou desmontar um pouquinho. Tem mais a ver de como você vê, se sente. Ou seja, mais importante do que eu estar saudável, eu me sentir saudável com o tamanho do meu corpo, sabe? Ah, eu tô um pouco gordinha, mas eu tô bem, eu me sinto bem, eu me gosto assim, né? Eu me curto assim. Ah, eu tenho diabetes, mas eu controlo, né? De vez em quando eu como um docinho, mas eu tô sempre controlando. E isso não me incomoda, não me deprime. Então, Uhum. não interessa que a idade, inclusive, ela vai te dando limitações. Então, a gente vê muita gente jovem, né, que está sendo limitado por doenças já, né? Já começa assim, se sentir limitada, não que ela está sendo, mas se sentir. Ah, eu já estou com problema ósseo, olha, eu estou com problema circulatório, olha, já apareceu uma diabetes, olha, já apareceu uma hipertensão, eu tenho que controlar. Isso são doenças? São. Mas isso não quer dizer que você deixou de ser sadio. Porque para tudo isso tem coisas que eu posso fazer, tanto na mudança de hábitos, quanto na alimentação, ou mesmo com a ajuda, né, de medicação, que eu posso dar conta. Então, o mais importante em ser saudável é se sentir saudável. E aí, sabe por que me impressionou tanto isso? Particularmente aqui, né? A minha mãe já estava lá, quando eu conheci esse conceito, isso foi em 2017 que eu conheci esse conceito por uma pessoa especialista da gerontologia. Eu já tinha feito alguns estudos, mas essa característica específica, ela me trouxe à luz, né? Então faz aí 3 anos. Então minha mãe já tinha aí 8 anos de Alzheimer. E na hora que eu estava ouvindo isso, eu pensei, então é isso que faz a minha mãe ser saudável. Porque a minha mãe, ela diz assim, tá? Essa é a fala dela. Eu nunca tive nada de doença. Ela fala isso. Eu nunca tive nada, nada. Nunca fui no médico, é coisa louca, né? Lógico que ela tá, né, em outro lugar, né? Mas o que ela acredita a respeito da própria saúde faz com que ela seja totalmente saudável, apesar de ser uma pessoa que tem Alzheimer, né? Que é safenada, que toma várias medicações por dia, entendeu? Mas ela não se sente doente. Então, isso é Uhum. ser saudável, tá? Então, esse pilar. Tem alguma coisa aí que vale a pena a gente falar? Ó, complementando aí, você falou do pilar da saúde, né? Atividade física, exercício físico, alimentação, sono, saúde mental. E você fechou com o mais importante, é você se sentir saudável, se sentir sadio, né? O Isso. Cícero complementou ali, falando sobre as atividades físicas, que o melhor é quando a gente acha o que gosta de fazer de atividade física. Esse é o melhor o Isso melhor vale para caminho. tudo, vale para alimentação, vale para Verdade. o exercício físico, vale para o sono, né? Que hora que eu gosto de dormir? Se eu posso escolher a hora que eu gosto, que bom, né? Se eu posso escolher desafios para minha mente, né? Coisas que eu gostaria de ter feito e que eu não fiz, ou que eu gostaria de aprender e que eu não tive a oportunidade. Então, tudo que a gente oferece de novo e de prazeroso, né? Tem uma fala de Confúcio que eu gosto muito de usar em treinamento, né, para falar de trabalho. Escolha o que gosta de fazer, que você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Por Perfeito, quê? perfeito, Porque Bruna. quando a gente gosta, não é trabalho, é prazer, gente. Então isso vale para tudo, perfeito. Ó, O abrindo que um mais? parênteses aqui nos nossos pilares, a Orquestra Vivaldi, o Vinícius, ele está perguntando se o setor de serviço do envelhecimento gira na cidade de Guarulhos. Então, nós não temos um setor de envelhecimento, nós temos uma subsecretaria de políticas para o idoso, que é uma subsecretaria muito nova, né? É uma subsecretaria muito nova dentro de uma secretaria nova, que ainda está buscando o seu espaço, né? Eu posso dizer assim, ela é muito jovem, né? Não vou nem falar jovem, é infantil mesmo, ela está engatinhando, porque ela é tão recém-criada
que ela ainda está criando estratégias, né? E aí a gente tem as políticas de assistência social, que aí vai tratar muito mais da vulnerabilidade. Então, isso que a gente está falando, né, está muito mais no preventivo, e é onde eu falo que a política pública ainda não acordou, né? Precisamos ter mais políticas públicas que trabalhem a prevenção da doença, né? A gente tem conversado muito com a Secretaria da Saúde e tem sido muito bom. A gente tem conseguido, aí nós conseguimos fazer um mutirão de densitometria óssea, né, que é uma coisa que quem depende do Sistema Único de Saúde, às vezes tem dificuldade, então a gente trouxe à luz essa questão em parceria com a Secretaria da Saúde, né, através do fórum, através das conferências de direitos humanos, que a gente fez uma conferência temática, que é esse envolvimento que eu te falei, que eu nunca gostei, mas eu acabei fazendo. E aí a gente vai articulando coisas, né, necessidades. Se você perguntar para uma pessoa de 50 anos, você fez uma densitometria óssea? Ninguém nunca pediu. Às vezes 60 anos, ninguém nunca pediu. Eu não me queixei, ninguém nunca pediu. Aí eu chego aos 70, eu quebro e caio. Eu quebro um osso e caio. Não sei se você já ouviu falar isso. Mas a pessoa que tem um problema ósseo, muitas vezes ela quebra e porque ela quebrou, ela caiu. Aí ela tem uma fratura. Todo mundo só viu a queda, mas a fratura aconteceu antes da queda. Então, com a pessoa idosa acontece muito isso. Então, por quê? Porque não tem um acompanhamento da condição óssea. Porque o osso, ninguém vê, né? Tá escondidinho ali. Né? Cobertinho, ninguém vê se tá fino, se tá leve, se tá grosso, como é que tá. Então, na verdade, esse movimento aqui em Guarulhos, né, dessa subsecretaria, vem naquele pensamento que você trouxe lá no início, né, de ver a longo prazo, ver lá na frente. Isso é assim, eu diria que a subsecretaria até já tem esse olhar. Mas o que ainda falta é política pública existente, né? O olhar não é suficiente. A gente tem muita coisa para colocar em prática que depende das secretarias de origem. Então, eu tenho que dialogar mais, né? Principalmente, né, é a minha opinião. Como gestora, principalmente industrial, o que eu vejo na gestão pública, no geral, tá? Não estou falando de Guarulhos, estou falando de tudo, tá? Falta a integração entre as secretarias. Então, nós sabemos que não dá para gerenciar uma indústria sem compras, falar com estoque, sem falar com produção, sem falar com PCP, sabe? Sem falar com financeiro. Quer dizer, todas essas coisas têm que estar integradas num objetivo. Então, elas têm as suas especificidades, mas elas têm que estar integradas num objetivo. Então, isso que essa pessoa falou, a rede de envelhecimento, falta isso. Falta ainda um movimento, né? E eu acho que a Subsecretaria de Política para o Idoso nasceu para isso. Né? Eu quero crer que ela nasceu para isso, para integrar tudo aquilo que é necessário para que haja um envelhecimento realmente, né, favorável para todos nós. Perfeito, e vamos acompanhar para ver se vai se trilhar esse caminho mesmo. Continuando aí nossos Sim, pilares da teoria do envelhecimento ativo. isso. Agora eu vou falar de um pilar que é muito legal, né, que é o pilar que apareceu nos últimos anos, que é aprendizagem ao longo da vida. Eu amo esse pilar. Tem gente que chama de estimulação cognitiva, tem vários nomes. Mas o que é isso? É você continuar aprendendo. Então, assim, se eu tenho 40 anos pela frente, aí eu estou falando de mim, tá? Porque eu quero viver mais 100. Ok? Se eu tenho 40 anos ainda pela frente, eu não posso pensar que eu vou dar conta de viver com 40 anos só com o que eu sei até hoje. Eu tenho que continuar aprendendo, até porque o mundo continua acontecendo. Né? Então, eu preciso continuar
aprendendo. E aí entra muita coisa do que foi dito antes, né, a respeito da música, né, o que eu vou aprender? Não sei, o que eu quiser. Olha que Uhum. lindo, né? Eu vou aprender o que eu quiser. Eu só não posso achar, né, como muitas pessoas antigas achavam, né? Então, você fazia uma faculdade, por exemplo, lá no passado, para construir uma carreira. Aí você se solidificava naquela carreira, você acompanhava aquele assunto até o fim da vida. Você era um bom advogado, você era um bom médico. Gente, mas tem tanta possibilidade de aprender no mundo, de sobre tudo, né? E a tecnologia trouxe o mundo, né? Uhum. Trouxe as coisas para muito perto da gente. Então, esse pilar, né, da aprendizagem ao longo da vida, é ele que pode prevenir as demências, que é, assim, talvez pouco valorizado. E aí sim, na questão do envelhecimento, o que nós temos que fazer? Temos que ter políticas que incentivem as pessoas ao longo da vida. Não estou falando que é só as pessoas idosas, mas Uhum. também as pessoas idosas a continuarem estudando, a Uhum. continuarem aprendendo. Ah, é estudo formal? Não precisa ser formal. Pode ser formal, né? Eu, quando eu fui lá aos 40, eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que eu não ia passar no vestibular, eu morria de medo do vestibular, porque tinha 23 anos que eu tinha saído do colegial, né, na minha época, Uhum. que eu estava sem estudar, eu fui lá, fiz o vestibular, passei, foi lindo, foi maravilhoso para mim. Hoje eu já fiz duas pós, eu fiz um MBA e uma pós. E já fiz outro curso de especialização, então, sabe, você vai descobrindo o gosto pelo aprender. Tô vendo aqui que nós temos meia hora, né, Danilo? Pra mim não apareceu nada, mas Não, vamos não, eu aí, tô vamos tocar. olhando só o horário que você marcou na Sim, divulgação, sim. tá? É, Então, assim, essa questão da estimulação cognitiva, se alguém quiser fazer aí alguma observação, veja aí. ó, eu vou falar por mim até já. Eu, nos Tá. meus 33 eu já percebo que eu tenho uma pequena dificuldade em me jogar em coisas novas, em novos aprendizados. Então, conversa bem com o que você falou. A gente começa a envelhecer desde que a gente nasceu, né? Dá uma preguicinha, né? Uma Dá uma- preguicinha. É, uma preguicinha. É bem isso. E a Ana tá dizendo aqui, ó, que essa live dá uma vontade de viver. Amém, que bom. Ontem eu tive uma aula de celebração de vida. Eu fiz um fórum ontem, não, foi terça-feira. Eu participei do ponto de encontro do SESC aqui de Guarulhos e tinha uma idosa lá de 84 anos. E eu perguntei, né, como tem sido esse período de pandemia para eles, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz. E a primeira pessoa que respondeu, com 84 anos, Dona Neide, ela disse assim: Nossa, foi uma oportunidade de eu aprender coisa nova. Porque eu não tinha tempo para nada, eu tinha tanta atividade, porque eu participo disso, daquilo, ela já é uma pessoa ativa, ok? E eu participo do CCI, porque eu faço dança, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e aí, porque eu tive que ficar em casa, eu acabei tendo que diminuir o ritmo, e aí sim, eu fui visitar os cursos, e eu aprendi tanta coisa. Então, gente, é isso, né? É isso, que bom, que bom. Tem mais Perfeito, alguma coisa Zena. aí que vale a pena a gente Não, vamos. comentar? Por enquanto, ó, o Sidney falou pra gente avisar o tempo no Instagram, mas parece que o Instagram expandiu aí, Sidney. Até agora não avisou que vai derrubar a gente, não. Mas se avisar, eu jogo aqui. Pode Tá. continuar, Zena. Então, aí a gente tem o terceiro pilar. Deixa eu só fazer mais uma observação. A aprendizagem ao longo da vida, né, ela surge aí como uma alternativa, né, como um pilar do envelhecimento ativo, justamente por causa dos estudos que têm sido feitos em relação à demência. Então, os números têm assustado muito, principalmente, né, a Organização Mundial de Saúde, por quê? O nosso governo, as nossas famílias não estão preparadas para a demência. Então, esse assunto, né, surge justamente como um preventivo, né, da demência. Então, ele tem sim que ser muito, muito avaliado por todos nós, porque a demência ela vai tirar
a nossa autonomia. Ok? A saúde, ela pode tirar tanto a nossa autonomia quanto a nossa independência. Né? Então, esses dois conceitos, às vezes, as pessoas acham que é a mesma coisa. Não é. Na saúde, é assim. Independência é você poder, bem rapidamente falando, é você poder ir aonde você quiser. Então, você tem Uhum. condição física de se movimentar e dar conta das suas atividades de vida diárias sem ajuda. E a autonomia é você ter condição de decidir por si só. Então, ela tem muito mais a ver com uma condição mental. Então, eu tenho que pensar na minha saúde, tanto física, para garantir a minha independência, osso, né, tudo mais, né, correr dos infartos, do AVC da vida, para não ter um problema de dependência física. E Uhum. pensar justamente no aprendizado ao longo da vida para promover a saúde mental. Ok? Então, isso Perfeito. é fundamental para que a gente pontue aí. Aí, o terceiro pilar é um pilar bem interessante, que também a gente não valoriza muito, que é a participação social. O que é a participação social? É você não estar só com a sua família. É você ter grupos, né? Não quer dizer que a sua família, né? Você pode ter uma família gigante, mas é a Uhum. sua família. Então, assim, você começa, né? Pensando nos seus relacionamentos mais íntimos, porque eles são muito importantes. Né? Então, como é o seu relacionamento hoje com a sua família? Né? Ele é bom, ele é saudável. Eu estou favorecendo que eles sejam capitais ao longo da vida. Né? O que é isso? Eu estou fazendo reserva de bons relacionamentos ao longo da vida, por exemplo, né? Das pessoas que têm filhos casando. Né? Eu estou me dando bem com a minha nora, né? Eu aprovo a minha nora, o meu genro, né? Eu faço o possível, pelo menos, para entender a necessidade do meu filho, eu continuo mantendo um bom relacionamento com eles, e isso faz parte de um capital de relacionamento que eu vou construindo. Aí, amizades, né? Eu posso, né? Eu faço amigos com facilidade? Não faço? Por que não faço? Né? O que está faltando para que eu tenha uma simpatia? Né? Porque o que falta para que eu me relacione melhor com pessoas estranhas e faça novas amizades? Né? E aí eu posso pensar nos grupos de interesse. Né? Por exemplo, Somos Guarulhos é um grupo de interesse. Quer dizer, o que Uhum. é um grupo de interesse? Interesse comum. Eu posso ter isso na academia, eu posso ter isso na igreja, eu posso ter isso, sei lá, num curso que eu estou fazendo, eu posso ter isso num grupo de negócios, mas um grupo de pessoas que têm interesses comuns com os meus, que provavelmente a minha família não tem. Uhum. Ok? Então existem, né? Existem momentos que eu preciso de eco, né? Fora da minha família. Justamente nas coisas que eu tenho interesse. Eu gosto de artesanato, só eu gosto, ninguém gosta. Eu gosto de música, só eu gosto. Para de tocar. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão, minha família, ai meu Deus, né? Porque eu queria. Aí eu quebrei o braço, não deu muito certo. Não Pena. consegui continuar. Fala aí. E isso casa, né? Casa com a participação social, casa com outro pilar que você trouxe da aprendizagem ao longo da vida, né? Você participar desses grupos que estimulem essa aprendizagem, esses Aí, desafios. então, aí isso que você falou coloca a luz numa questão. Eu sempre tenho o que aprender e eu sempre tenho o que ensinar. E aí, assim, os grupos, eles são ricos nas trocas. Então, tudo bem, eu Uhum. tenho um interesse comum de alguma coisa onde está todo mundo nivelado, todo mundo sabe o mesmo tanto. Quase impossível, porque sempre a história de vida de cada um, né, traz Uhum. ali um melhor aprendizado, né, uma melhor competência naquilo do que o outro. Mas existe alguma coisa que eu sei, fora daquele núcleo de interesse daquele grupo, que eu posso ensinar. Tanto é que nós estamos fazendo isso agora. Sim, sim. Né? O que É. eu estou falando? Eu estou falando de empreendedorismo? Não. Eu estou falando
ao longo, até estou falando de alguns conceitos de empreendedorismo, mas eu Sim, estou falando de assunto que eu já entendo e que pode ser interesse de outro. Então, nesse momento, eu estou ensinando. Mas eu perfeito. posso aprender com outra pessoa do grupo. Né? Então, isso é importante que se saiba. O que eu tenho para ensinar, e vale para as pessoas mais velhas, inclusive, mentorar os jovens. Né? Ah, eles não têm interesse, mas será que eu estou deixando esse aprendizado ser lúdico, ser interessante? Eu posso contar uma história. Né? Eu posso, você sabia, no meu tempo, esse, o jovem adora você falar no meu tempo. Você já ouviu falar? Você sabe por que que se usa a expressão caiu a ficha, por exemplo? Tem muito jovem que não sabe por que que se usa essa expressão caiu a ficha, e por aí vai. Entendeu? Uhum, De, muito de legal. coisas que, né, se largou pelo caminho. Então, a participação social, ela também entra nas questões político, de políticas públicas, né? E o que é ter participação social? É você exercer a sua cidadania também, Uhum. em todo o seu aspecto, né? Em todas as suas possibilidades, tá? Então, isso tudo continua fazendo parte. Então, aquilo que eu olho e que eu muitas vezes aponto como erro, será que eu estou ensinando alguém a fazer melhor ou só estou falando que está errado? Eu estou ensinando as pessoas de dentro de casa a fazer aquilo de outra forma. Eu estou criando um legado para mudar aquela realidade. Isso é participação social. É entender uma palavra que eu vou deixar lá para o fim, tá? Mas a sua razão social de ser. Eu uso essa expressão Legal. há muito tempo. As empresas, eu não sei se hoje ainda tem isso, no CNPJ, quando você tirava a inscrição no CNPJ, tinha lá razão social. Uhum. Porque no nome você já conseguia entender para que aquela empresa existia. Tinha lá um nome, fantasia, e falava o que ela fazia. Sim. Né? Indústria e comércio de metais. Então, já dava ali uma ideia do que era. E todo ser humano tem uma razão social de existir. Quer dizer, ele existe para alguma coisa e ele tem que buscar essa coisa para ele ser realmente feliz. Né? Como é que ele vai contribuir socialmente? Né? Onde é aquela pecinha que ele se encaixa, né, nesse mundão aqui, para que ele seja útil, seja reconhecido e ele seja feliz com ele mesmo, porque ele está cumprindo o papel dele. Ok? E aí, o nosso último pilar Deixa eu só te cortar é. um pouquinho, Zina. Pode falar. A gente tem duas perguntas aqui importantes. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas à nossa amiga Vânia, a Márcia. O Humberto está dizendo ali que está amando Que exatamente bom. cada um com o seu aprendizado. Muito 10. Ó, tem duas perguntas. Eu vou até inverter aqui. Ó. A Cris, nossa amiga Cris, está perguntando, porque você falou do social, você citou a família. E a Cris está perguntando aqui, ó, Zina, e quando você não tem ninguém de sangue, como agir? Então, esse é um dos problemas na minha visão das políticas públicas, porque hoje o Estatuto do Idoso ele diz assim, que o primeiro responsável pela pessoa idosa é a família, o segundo é a comunidade, o terceiro é a sociedade e depois o governo. Ou seja, é uma rede é uma rede de proteção que o governo fica lá no fim. Ele só entra, né, se não tiver mais ninguém para cuidar. E o que nós temos tido? Né? Modelos de família cada dia mais enxutos, casais Uhum. que resolvem não ter filhos, por exemplo. Então, ela falou a respeito de não ter ninguém. Né? Eu posso dizer que isso é muito, vamos dizer, preocupante até na minha família. Né? Porque eu tenho uma irmã, a minha irmã não tem filhos, eu só tenho uma filha e eu não tenho netos. Então, a minha geração, vamos dizer assim, acaba na minha filha, ok? Acaba ali. Então, às vezes até eu converso bastante com a minha filha sobre isso, né? Eu vejo que ela fala assim, bom, e de mim, quem vai cuidar? Então, eu estou cuidando para que você tenha alguém para que cuidar que você mais tarde. É mais ou Uhum. menos isso. Então é assim, olha, mas como que a gente lida com isso? Fazendo bons laços de amizade.
nós temos que criar uma rede de proteção, o que é pessoas que se importem comigo tanto quanto eu me importo com elas. Então, a solidariedade é um caminho para a participação social muito importante. Então, o trabalho voluntário, por exemplo, ele te conecta com pessoas que têm um coração no outro. Continuando, então, a gente estava falando sobre essa preocupação e esses laços, não ter esse laço de sangue que a Cris trouxe, né? E aí, Sim. como que Eu faz? acho Você que estava. cada dia mais a gente precisa fazer outros relacionamentos, né? Achar os grupos de interesse, ter outros relacionamentos de pessoas próximas, né? Que possam nos dar o quarto pilar, que eu já vou entrar nele e vocês vão entender, que chama-se segurança. Tá? O quarto pilar é como nós nos sentimos seguros. E aí ele vai desde a segurança financeira e econômica, né, o quanto eu me preparei, né, quanto eu tenho de reservas para poder envelhecer com tranquilidade. Então, eu estou falando aí da questão financeira e econômica. Uhum. Mas a segurança, ela também pode aparecer justamente nas políticas públicas vigentes. Então, por exemplo, se eu vivo num lugar que eu sei que se não tiver ninguém para cuidar de mim, é só ir lá na assistência social, eles vão lá, né, achar uma casa-lar para eu viver. Né? Se eu tiver essa tranquilidade, isso é segurança. Então, a segurança, ela também é um capital para ser construído ao longo da vida. Por isso, a participação social, a participação da cidadania, né, a gente se envolver nas questões que, de uma forma ou de outra, interferem diretamente ao longo de toda a sua existência. Certo? Então, assim, a segurança, né, eu não tenho muito o que falar sobre ela, porque ela Uhum. tem um pouco a ver com essa questão das reservas mesmo, né, o quanto a gente está se preparando. E aí, vamos lá, né, tem uma questão bem interessante para falar sobre os relacionamentos, é falar abertamente sobre a velhice. Isso é uma dica de ouro para as famílias, porque nós temos famílias, no fundo, nós, lembra que eu falei lá no começo que a gente foge de dois assuntos, né? A enfermidade e a morte. Então, Uhum. assim, é como se todo mundo ficasse esperando uma queda, um sinal demencial, por exemplo, num idoso, para poder conversar sobre uma mudança na vida. Só que a gente devia planejar essa mudança enquanto a gente ainda tem autonomia e independência. Ou seja, a casa que eu vivo hoje, se eu envelhecer, ela serve para mim? Aquele banheiro tá bom, ela tem escada, não Uhum. tem escada, ela é plana, ela não é plana. Né? Como é que essa casa pode receber um idoso que sou eu daqui a uns anos? Então, quando eu compro uma casa, mesmo que eu tenha 30 anos, eu preciso pensar, bom, se eu envelhecer aqui, essa casa serve? Né? Eu vi um projeto maravilhoso de uma casa futurista, depois eu vi no Fórum da Longevidade também, maravilhoso, depois eu distribuo aí o link para vocês conhecerem. Né, de tudo que uma casa pode ser adaptada para um idoso viver com essa segurança que eu estou falando. Então, assim, a segurança ela vai desde eu não ter receio de cair no banheiro. Uhum. Será que eu tenho que ter vergonha de pôr uma barra no banheiro porque eu tenho 40 anos? Não. Por quê? Porque se for o meu pai ou a minha mãe tomar banho no meu banheiro, eles não vão cair. Não é porque eu estou envelhecendo que eu ponho uma barra no banheiro. É porque eu vou envelhecer e porque eu conheço e quero dar o cuidado necessário para receber, por exemplo, meus pais, meus tios, meus avós, que possam precisar daquilo. Entendeu? Então, a segurança, ela vai muito além das questões financeiras, né? Tem a ver com as questões de moradia, dos relacionamentos. Então, você veja que envelhecer ativamente é principalmente pensar na velhice. Pensar e planejar a velhice.
E ainda que eu precise de cuidado, quem vai me cuidar? Eu tenho 3 filhos, qual deles tem mais característica? Eu posso negociar já? Posso começar a negociar? Por que não? Se eu Uhum. fizer isso, eu também me preparo para receber o cuidado. Acredite, tem muitos filhos que querem cuidar dos pais idosos e os pais não querem dar trabalho. Essa é a fala, eu não quero dar trabalho. Porque eles acham que eles vão incomodar. Porque vem, né, uma cultura, né, de que não há mistura, que não pode misturar a geração, né? Os pais põem os filhos para fora, né? Vai cuidar da sua vida, né? Agora a vida é Uhum. sua. E aí depois quando ele tem que voltar, né? Que coisa difícil. Então esses relacionamentos a gente tem que trazer a reflexão familiar, né? Tem que buscar harmonias nos meus relacionamentos mais íntimos e nessa onda, né? De relacionamentos. Se a gente pensar lá numa pedra que você joga num lago, ela vai fazendo aquelas ondas, né? Então, assim, se eu sou a pedra, né, e eu caio dentro da água, eu envelheço. Quais são as pessoas à minha volta que eu vou, que vão ser afetadas com a minha queda e que podem me ajudar? Né? Então, nós nascemos precisando de ajuda, né? E lá na frente nós também vamos chegar no momento em que precisamos de ajuda. E se isso não acontecer, que bom, né? Deus só apagou a luz, que ótimo. Né? Eu estava ali, né, de um dia para o outro, né, não precisei de ninguém e fui embora. Né? A vida expirou. Se for assim, que bom. Mas se não for, que eu esteja preparado, né, para ser uma pessoa dócil, quando preciso de cuidado, para não ser exigente, para não ser ranzinza, porque a gente vai ficando ranzinza. Sim ou não? Bom, eu falei que eu ia deixar uma palavra para o fim, Muito bom, né? Zina. Deixa eu só Então, complementar aqui antes da gente finalizar. Então, os pilares são esses, né? Tem algum outro pilar? não, é saúde, Ah, aprendizado ao longo da vida, uhum. participação social e E segurança. segurança. Perfeito. Zina, ó, pra não deixar a galera sem resposta, tem uma pergunta aqui do Sidney, de Tudo no Recreio. Ele tá perguntando se Tá. faltam centros de referência do idoso na cidade de Guarulhos. E acho que já Bom, casa com o nosso finalzinho aí, para você falar se faltam e se não faltam, quais são os centros que a gente tem. bom, referência do idoso, centro de referência de saúde do idoso, nós tínhamos até um ano atrás só um no centro. Eu acho que foi uma conquista muito grande que tivemos esse último ano. Nós conseguimos mais 3 centros, um para cada região da saúde. O Guarulhos é dividido em 4 regiões da saúde e agora a gente já tem 4. Azina, mas ele, como que ele funciona? A porta de entrada para a saúde de referência para o idoso é a UBS. Então, eu quero deixar aqui, né, um testemunho. Para mim, isso é um testemunho. A minha mãe tem convênio, e eu sempre usei o convênio e nunca usei o serviço público. Até que eu fui na primeira reunião do fórum, onde tinha uma pessoa da área da saúde falando a respeito do SUS. E olha, na medida que eu fui entendendo o que era o SUS, eu falei, bom, é preconceito, por que eu nunca usei? Ok? E aí eu descobri muita coisa que podia aliviar, inclusive financeiramente, as minhas despesas com a minha mãe. Então hoje eu uso a farmácia de alto custo, eu uso a farmácia popular, ok? Para pegar medicações para minha mãe. O que tem na farmácia popular e o que tem na alto custo que eu preciso, eu pego. Eu pego insumos para diabetes, eu pego fralda geriátrica para minha mãe, tudo isso no sistema público de saúde. Aí, né, nós precisamos quebrar alguns tabus. O SUS não é só para as pessoas vulneráveis economicamente. Aliás, o SUS ele é muito superior em alguns serviços do que os próprios convênios. Legal. Ok? E outra coisa, né? Falando de saúde ainda. Existe um saque, viu, gente? Um saque dentro do site da prefeitura para queixas na área da saúde.
Quem tiver alguma queixa, pode fazer lá, porque a saúde atende, Legal. ok? Às vezes Porque é muito. não dá pra gente corrigir o que não se sabe. Tem que pontuar. Quer dizer, a cidade é muito grande, são 69 UBSs na nossa cidade, Uhum. ok? Legal, Zineri. Legal você dar esse depoimento mesmo, né? A gente precisa usar, e a Ana Paula falou ali que precisamos defender o SUS. Isso é verdade. Bom, a palavra que eu deixei para fechar o nosso encontro hoje, só hoje, tá? É propósito. Propósito é uma palavra que ela te vincula à vida e ela te vincula ao Criador. Né? Existe um propósito para todas as coisas, existe um propósito, né, planejado pelo Criador para todos nós, para cada um de nós, para cada vida. Eu falei da razão social de ser, né? Mas o propósito vai além disso, né? O propósito ele é espiritual, ele é familiar, ele é de trabalho, ele é de vida, né? Existe um propósito da parte de Deus, uma razão para a qual você é o que é, com o que você tem, com as habilidades que você tem. E com isso tudo, né, você foi formado para servir, né, para servir ao outro. Então, assim, aquele que consegue viver dentro do seu propósito, com certeza vai ser muito mais feliz. Bom, então esse era o meu Per- recadinho, né? Espero que aqueles que ficaram aí, que perseveraram até o fim, né, tenham sido agraciados aí, né, que eu tenha atendido aí, que eu tenha conseguido colocar pontos de reflexão para todos, né, e estamos aí. Quem quiser, gente, olha, eu tenho duas, ó, quase que esqueço de fazer merchan, hein? É a minha cara. Aqui no Insta, nem adianta muito procurar a minha bio. Mas a gente tem duas questões. Olha, eu tenho uma página chamada Acolher Idoso, aí, né, um, um Insta Acolher Idoso, e no Insta Acolher Idoso tem lá o Linktree com todos os projetos, que tem vários dentro dessa linha. Um dia a gente fala só disso, tá? E eu tenho o Acolher Instituto, que, na verdade, tem a bandeira da educação, que é essa, a educação infantil, que a gente já milita aí há 15 anos nesse mercado. Eu só esqueci de falar uma coisa, lembrei agora, eu pedi para você me lembrar e você não me lembrou. Sobre negócio social, tá? Vamos deixar isso para outra conversa? Vamos, claro, tem um monte de coisa aqui que eu já quero que você volte para a gente falar sobre esses pontos, sobre empreendedorismo Tá bom. social, sobre um monte de outras coisas. Antes de tudo, quero agradecer imensamente, Zina. Não só eu, tá todo mundo aqui agradecendo, a Cris, Humberto, a Ana. Muito obrigada por essa live maravilhosa, vários aspectos a Humberto, quero refletir. marcar um bate-papo contigo, hein? Tem umas Ainda coisas mais, aí que eu quero fazer de parceria com você. ainda mais vocês são vizinhos aí, hein? Então, e eu quero duas coisas. Eu nem quero só uma. Depois fala comigo, que eu já tô Perfeito, de olho em você. quero agradecer imensamente, Zina. Aprendi bastante aqui nessa tarde. Acredito que todo mundo que acompanha a gente também aprendeu muito, muito importante esse pensamento sobre a velhice. Confesso que quando você estava falando aqui que a gente não fala sobre a velhice, estava me auto-refletindo aqui também, que eu também falo pouco e quando a gente fala é sempre com viés de medo, né? Do medo da velhice. Então, Então, a gente tem que envelhecer ativamente para não temê-la, muito pelo contrário, para valorizar. Porque perfeito, a velhice é uma conquista. Perfeito, nosso amigo É uma Molizani conquista. entrando agora, a gente está finalizando, mas já fica o convite aqui, Zina, para a gente voltar. A gente precisa bater nesse tema, debater esse tema constantemente, recorrentemente, acho que é muito importante. E mais uma vez quero agradecer imensamente a sua participação. Demoramos nessa primeira live no Instagram, espero que é a primeira de muitos. E o espaço está aberto aqui sempre para você, Zina. Obrigada. Vai ficar gravada então, né? Vai ficar salvo aqui no nosso feed, no nosso IGTV. Tá, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão aqui e tomara que todos aqueles que ainda vierem a assistir também, né, sejam acrescentados, sejam edificados com esse conhecimento, tá bom?
Já vamos voltar aí, já Muito, vamos agendar para voltar. tá certo. Obrigada, viu? Muito Tchau, obrigado, tchau. Zina. Cris tá pedindo aqui, ó, para eu ler o poema. Cris, se você quiser entrar para ler, se não me envia, o que que eu leio? Eu leio para finalizar. Gente, o que que vocês acharam dessa live? Que maravilha, né? Que gostoso. Mais uma vez, muito obrigado à nossa amiga Zina por compartilhar tudo isso, por nos dar outras perspectivas, né? Sobre o envelhecimento. E por nos dar um monte de coisa aqui para pensar. Eu, sinceramente, adorei essa live. Fiquei aqui muito atento, refletindo sobre muita coisa. E com certeza nossa amiga Zina vai voltar, pessoal da RBS Soluções, vai voltar mais vezes para a gente se aprofundar aqui em algum dos temas. Mas não esqueçam, ó, teoria do envelhecimento ativo, saúde, aprendizagem ao longo da vida, participação social e segurança. Trabalhem muito bem aí esses pilares. Lembrando que, como a Zina disse, estamos envelhecendo desde que nascemos. Então, todos precisamos nos preocupar com esses pontos. Cris, se você quiser entrar, quer entrar para ler o poema, eu vou te chamar aqui. Vamos ver se você está preparada aí. E acho que ela até saiu. Mas se quiser enviar, eu leio aqui. Senão a gente volta para um outro dia só para você fazer seu poema, viu, Cris? Saiba que o espaço aqui é nosso. Muitíssimo obrigado a todos vocês que participaram. Fechamos aí com chave de ouro o nosso mês de aniversário Somos Guarulhos. Live todas as semanas. Confere aí no nosso IGTV, todas as lives estão lá, estão salvas. Tivemos uma conversa com o nosso amigo Humberto, com o Lucas da Magion, com a Roberta e agora com a Zina. Mês que vem voltamos às nossas lives uma vez ao mês e estamos esperando passar por esse momento de pandemia. Já posso adiantar que esse ano não teremos nada presencial, mas ano que vem espero poder encontrar todos vocês presencialmente, pessoalmente, retomar as nossas reuniões, os nossos encontros presenciais. Por enquanto, cuidem-se. Se não precisar, fique em casa. Se não precisar sair, fica em casa. Se cuida, cuida dos seus. Se precisar sair, usa máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento, tomem cuidado. A gente ainda vive uma pandemia. Muitíssimo obrigado a todos que participam do projeto Somos Guarulhos, que participaram da nossa live. Sigam, divulguem e utilizem a hashtag #ConsumaEmGru. Vamos falar sobre a cidade, sobre os pontos da cidade, sobre os projetos da cidade, isso é muito importante. E a hashtag Somos em Guarulhos. Daqui a pouquinho, às 19h30, lá no Facebook, tem o bate-papo aberto com o Sidney. E um monte de coisa aí que a gente está trazendo em breve com o nosso Conexão. Zina, foi uma honra pra gente. Muitíssimo, muitíssimo obrigado a todos. Deixa eu ver se a Cris está por aqui. Para ela preparar o Cris Casalinda. Ela saiu. Mas, Cris, já fica o convite. Já fica o convite aí para você voltar para fazer sua poesia, seu poema, tá bom? Ótimo final de semana, só conseguiu entrar agora, RBS Soluções. Cheguei atrasado hoje, mas vai ficar salvo, pessoal. E logo mais voltamos com as nossas lives. Deixa eu ver, a Cris me mandou uma mensagem aqui. Mas acho que vai ser difícil passar. Vamos ver. Perfeito, Dani. Gratidão, viu? Então depois fazemos. Muito obrigado a todos. Ótimo final de semana. Tamo junto. Chama a gente no Messenger. Juntos somos mais.